Deus restaurar a verdade, né, através da Igreja Adventista, ele criou um ministério chamado Escola Sabatina. A Escola Sabatina, irmãos, foi fundada e estruturada por 3 professores, sabia? Tem alguém que é professor aqui? Professor, trabalha como professor, atua como professor? Então a Escola Sabatina foi fundada por 3 professores. O primeiro professor, Tiago White. Tiago White era professor primário lá nos Estados Unidos. Ele tinha essa experiência. Quando ele se torna pastor na Igreja Conexão Cristã, e quando ele participa do movimento que aguardava a volta de Jesus e se torna um dos líderes desse movimento, ele se preocupa com as crianças, com as novas gerações, com os jovens. Então, em 1852, nós vimos no vídeo que a irmã Nancélia apresentou, ele escreve um material, tipo uma revista chamada O Instrutor da Juventude. E lá ele coloca algumas lições bíblicas para os jovens e crianças da igreja, que vão se tornar as primeiras lições da Escola Sabatina. Na casa dele, ele e a esposa dele, Ellen White, organizam ali uma escola sabatina, ok? Em Rochester. Só que esse movimento começa aos poucos ali, em 1854, John Byington, que vai se tornar o primeiro presidente da igreja, quando a igreja for organizada em 1863, 10 anos depois, ele também funda uma escola sabatina, 1854. E surgem as primeiras escolas sabatinas, em um lugar ou outro. Só que aí, irmãos, alguns anos depois, um outro professor chamado G. A. Bell, ele vai para Barrow Creek, a cidade, que era a sede da Igreja Adventista, e ele agora começa a se envolver na escola sabatina, porque ele se torna o editor do periódico chamado Instrutor da Juventude. E ele publica várias lições para a escola sabatina, faz vários comentários bíblicos sobre o Antigo e o Novo Testamento, pensando nos membros da escola sabatina, e ele é eleito superintendente, diretor da escola sabatina de Barrow Creek. Era a principal escola sabatina, a principal igreja que nós tínhamos no mundo. Ele se torna o diretor, não por 3 anos, irmão, mas por 10 anos. E ele melhora a administração da escola sabatina. Irmãos, ele melhora o currículo da escola sabatina. E aí, o trabalho dele tem tanto sucesso na preparação de materiais e na administração, que ele é convidado a ser um consultor itinerante e visitar as igrejas que querem tornar a sua escola sabatina eficaz. Só que aí, até o final do século XIX, as escolas sabatinas começam a ser implantadas. Ela ainda é uma instituição independente da igreja, é a associação da escola sabatina. Tem um estado, às vezes não tem um outro estado, é forte numa associação, é fraco na outra, mas no final do século, aí surge a terceira professora, que ela vai sistematizar o programa e vai tornar o programa mundial. Chama-se Flora Plummer. Esta mulher, ela se converte quando é uma criança, uma adolescente, uma pré-adolescente, e ela se batiza num rio gelado. E como estava congelado o rio, não podiam batizá-la, mas furaram o gelo, irmãos, 15 centímetros. Ela entrou na água gelada, foi batizada e se uniu a uma igreja restauracionista, uma igreja protestante evangélica lá dos Estados Unidos. Depois ela cresce, se torna adulta, e ela com seu esposo estudam a Bíblia como obreira adventista, se convertem e ela se batiza. E logo, irmãos, os irmãos de Yoha, que era uma cidade lá, veio o talento dela e colocam ela para ser a secretária da escola sabatina, para liderar a escola sabatina naquela igreja. Depois ela é contratada pelo campo e se torna a líder da escola sabatina naquela associação. A Flora, em 1901, se torna, um pouco antes, a correspondente da escola sabatina para o mundo todo. E alguns anos depois, ela se torna a diretora da escola sabatina a nível mundial, até 1936. E ela produz, irmãos, dezenas de lições da escola sabatina, organiza melhor o currículo, cria várias coisas que existem hoje, como a oferta do 13º sábado, ok?
e ela é a terceira grande professora da Escola Sabatina a nível de mundo, né? Se você quiser conhecer mais, tem um material que eu divulguei para os grupos da igreja sobre uma breve história da Escola Sabatina. Aqui no Brasil, em 1908, é publicada a primeira lição da Escola Sabatina, chamada A Eleição. E o programa se fortaleceu, e alguns anos atrás, irmãos, ele tomou muita força com o projeto Maná, que resgatou a valorização do estudo da lição. O projeto Maná completou 10 anos esse ano, né? E eu incentivo você a ter sempre a lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe você, e você seja um aluno, um promotor da Escola Sabatina por onde você estiver. Amém?